Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia. Gostaria de começar agradecendo o convite da casa e a oportunidade do trabalho. E dizer que esse trabalho, quando a gente se coloca a fazer, a primeira coisa que eu sempre digo é que o trabalho de palestra, que na verdade a nossa proposta hoje é transformar um pouquinho e fazer disso, como nosso irmão Luiz falou, um encontro, uma conversa, uma troca, porque é justamente esse o princípio pelo qual Allan Kardec tanto lutou, que foi o princípio da solidariedade. No Espiritismo não tem professor. No Espiritismo tem irmãos que leem, que trocam suas leituras com outros companheiros, em um princípio de irmandade. E essa é a nossa proposta hoje. E temos como tema o Evangelho no Lar, proteção espiritual e saúde da família. Então, preparando esse estudo, eu esbarrei, fui atravessado em um dos meus pensamentos na primeira vez que eu cheguei nessa casa. Primeira vez que eu cheguei nessa casa foi no final da década de 90, ali 98, 99, não sei precisar, trazido pelo meu pai, que vinha à casa com um grupo que estudava o Espiritismo, e eles se reuniam e vinham, eram 5, 6 mais ou menos, eles marcavam o horário e vinham sempre ao Templo Tupiara. E um dos dias eu pedi ao meu pai para vir com ele até aqui. E entre idas e vindas, estou eu aqui novamente, em mais um encontro com esse templo de amor. Bom, a gente está falando de família, então voltei às minhas memórias, mas a gente vai falar de saúde, e a gente vai falar de proteção na saúde da família com o culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar nos dá a oportunidade de colocar em nossa casa, de abrir as nossas portas para a visita do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos visitar toda semana, pode nos visitar todos os dias, dependendo de nossa proposta. É a oportunidade que nós temos, como já dizia Jesus, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É a oportunidade de nós iluminarmos a nossa casa, de nós guardarmos essa energia que às vezes nós até estranhamos, né? A gente entra no Templo de Tupiara, a gente senta, quando a gente se sintoniza, quando a gente consegue se sintonizar com os irmãos que aqui estão, a gente começa a sentir uma paz estranha. A gente vai para casa um pouco, sabe? Parece que a gente deixou uma geladeira ali fora, no caminho, e a gente volta mais leve. Mas o que a gente pode fazer para guardar toda essa energia, toda essa benfeitoria espiritual que nós recebemos aqui? É sobre isso que nós vamos conversar, trazendo algumas palavras do nosso grande paladino do amor, como diz o hino, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que nos obriga, quando falamos em paladino do amor, buscarmos o significado de paladino, né? Paladino no dicionário quer dizer o indivíduo que defende com ardor as grandes causas, conhecido por seu esforço e coragem para ajudar pessoas oprimidas ou lutar por boas causas. Bezerra de Menezes, antes de vir à Terra, ele tem contato direto com Ismael, que é o protetor do Brasil, que diz a ele: olha, a sua missão não será fácil, mas você tem a missão de reorganizar os conhecimentos sobre espiritualidade na Terra. E ele vem para o Brasil na sua reencarnação com a missão de integrar os espíritas, missão que ele cumpre com louvor quando ele assume a Federação Espírita Brasileira, e trazer a cristianidade, como diz um outro hino, como bons cristãos, trazendo a cristianidade, a fraternidade para junto de nós. Então, Bezerra de Menezes vai trazer uma outra vertente, aquilo que se conhecia como espiritualismo.
E essa sintonia de Bezerra de Menezes com o mundo espiritual e com o próximo, de um homem que viveu a caridade, que viveu para o amor, essa sintonia acontece até mesmo no momento em que ele é um homem público, pois ele se torna um homem da vertente abolicionista, combatendo a escravização dos irmãos que aqui estavam. E ele angariou muitos adversários pelo fato dele buscar a liberdade daquele que sofria. Isso está em sintonia também, voltando ao encontro de Bezerra com Ismael, isso está bem claro no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Ismael tem um encontro com Jesus na construção do Brasil, e ele vai demonstrar sua preocupação: mestre, eu me preocupo com a terra de Santa Cruz, porque os donos de terra estão buscando na África, e ele cita os países, e escravizando pessoas. E Jesus ali acalma Ismael, está no capítulo 5, dizendo que fazia parte do processo de evolução dos irmãos que aqui estavam, que reencarnavam em nossa terra. Como eu falei de homem público, no seu percurso pela medicina, Adolfo Bezerra de Menezes vai se preocupar com a saúde espiritual, porque no seu tempo, muitos já pegavam a frase de Juvenal: corpo sã, mente sã. E é justamente naquilo que Bezerra de Menezes vai aprofundar, sobretudo com o Espiritismo. E aí, depois dessa insatisfação, digamos assim, de Bezerra de Menezes, nós vamos acompanhar que logo depois nós temos o avanço da psicologia com Freud, que vai falar que além do corpo existe alguma coisa, né? E em seguida nos trabalhos, no percurso de Joana de Ângeles, que vai falar sobre o homem integral, alinhado com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos mostrar que não somos só corpo. E o Livro dos Espíritos também nos afirma que se nós não tivéssemos alma, seríamos simples bonecos de carne. Sendo assim, com a visão da integralidade, todos nós estamos aqui nesse templo que se abre para nos acolher em busca da nossa cura. Da nossa cura, que não se estende apenas ao corpo e se estende também ao espírito. Então precisamos tratar do corpo e do espírito. E uma imagem sobre a qual nós vamos trabalhar hoje é justamente a imagem do Pai. Do Pai que Bezerra de Menezes assumiu, porque ele transborda essa definição de Pai que existia no momento em que ele vivia. Porque o Pai era entendido o quê? Como aquele que era o provedor. Em uma caricatura antiga e exagerada, que nós podemos dizer, o Pai era aquele que só olhava, ele não precisava falar. Mas a autoridade e o autoritarismo se confundiam. E hoje nós temos uma outra visão de pai, da paternagem, que muitas das vezes o pai, quem vai ocupar o lugar do pai, quem vai assumir a função da paternagem, é uma avó, é uma tia, é um tio. E hoje, com o avanço, com a nossa evolução moral, nós temos a oportunidade de abraçar um filho e dizer eu te amo, abraçar um neto e dizer eu te amo. Não existe mais essa coisa daquele autoritarismo pesado. Existe sim aquilo que Jesus tanto pede para a gente exercitar, que é a autoridade moral. Porque a criança, ela sabe até onde ela pode ir. Ela vai testar seus limites, mas ela sabe até onde ela pode ir. E muitas das vezes nós precisamos aprender muito mais com elas. Mas para isso, nós precisamos fazer o exercício da humildade, que é um exercício que Cristo nos pedia. Então, eu voltei à imagem do Pai, porque dos diversos casos de Bezerra de Menezes, tem aquele
em que ele deixa seu filho ardendo em febre, ele iniciou os cuidados do seu filho, deixa seu filho com febre com a sua esposa, faz uma prece, porque no meio desse tratamento material batem à sua porta. Ele vai a uma mãe desesperada e diz assim: doutor Bezerra, por favor, minha filha está à beira da morte, ela precisa de assistência. E ele, naquele dilema, como eu vou fazer? Eu deixo meu filho, fico com meu filho, e ele decide, junto com sua companheira, de deixar o seu filho naquele momento e cuidar de outra criança. Chegando lá, a mãe muito pobre, Bezerra pega, sem ter como ajudá-la, porque ela não tinha recursos financeiros, ele pega o seu anel de formatura, no símbolo de humildade, e entrega a ela e diz: vá à farmácia e compre os seus remédios. E ela assim vai. Então ele vai extrapolar essa noção de pai e vai se associar justamente, vivenciar aquilo que Cristo nos dizia na parentela espiritual e parentela corporal, quando ele vai dizer quem é meu pai, quem são os meus irmãos, nesse exercício da caridade. E talvez, quando nós somos apanhados pela dor, por uma prova, por uma expiação, talvez esteja um dos maiores exercícios para que nós comecemos a desmaterializar esse Deus, esse Pai. E aí nós nos colocamos entre duas perguntas: o porquê da dor e o para quê da dor. Normalmente o porquê vai nos levar para um caminho de maior sofrimento. Porque se formos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte: que é Deus? Não pergunta quem é Deus, que é Deus? E a resposta dos Espíritos é: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, como nós, que somos inteligências relativas, vamos entender a inteligência suprema? Talvez no momento de dor seja um momento para que nós caminhemos, nos afastemos do porquê e caminhemos para o para quê. Francisco de Assis, final da oração de Francisco de Assis é: a vida eterna. É morrendo que se vive para a vida eterna. Será que nós estamos lendo realmente esse verso de Francisco de Assis para nós? A leitura que eu proponho hoje aqui, nesse convívio com os irmãos, é a seguinte: será que a gente não está esperando muito o momento da morte para viver a vida eterna? Se é morrendo que se vive a vida eterna é o hoje. E por que a gente vai ficar esperando o advento da morte para viver a vida eterna? Ah, não, porque quando eu chegar na parte espiritual. Ah, não, porque quando eu reencarnar. Não. Talvez aí esteja um dos nossos maiores desafios: aprender com o processo evolutivo, porque é o processo. E no mundo de hoje fica cada vez mais difícil de receber a dor e entender a dor como um processo, porque nós estamos na sociedade do corte. Os mais antenados em tecnologia vão entender o que eu estou falando, e eu explico. É a sociedade do corte. Eu não preciso ver o vídeo todo, eu vou ver o corte. Eu não preciso ouvir a mensagem toda, eu coloco no 2, paro, adianto, coloco no 2, eu já sei o que a pessoa está falando. Será mesmo que sabe? Esse é o desafio da modernidade, do avanço intelectual. Mas nós temos duas asas: o avanço intelectual e o avanço moral. Será que nós estamos alinhando as coisas? Num princípio de fraternidade, de irmandade que nós estávamos dizendo, muitas das vezes nós olhamos muito para o nosso sofrimento
E há aquele irmão que está precisando muito mais de nós. E eu não estou diminuindo aqui a dor de ninguém, tá? Por favor. Mas muitas das vezes a gente olha só para a nossa dor. E um exercício que Chico sempre pedia era que quando estivéssemos muito tristes, que caminhássemos às casas de caridade, aos asilos, aos hospitais, para que ali pudéssemos pegar um pouco da energia que nos deixa de pé e que possamos compartilhar com aquele que necessita ainda mais. Nessa sociedade que a gente tem dificuldade de entender o processo, muitas das vezes a gente vai ao médico, o médico dá um medicamento, eu no caminho entre o médico e a farmácia, eu já estou no celular, buscando quais são os efeitos. Ah, não vou tomar não. Eu não me dou nem a oportunidade de acolher o conhecimento do médico da matéria que pediu para que eu me tratasse. E aí também não adianta eu vir para o centro e não tomar o meu medicamento da matéria. Porque se eu entendo que tudo é um corpo só, uma coisa depende da outra. Então eu proponho agora nesse momento que nós passemos a pensar justamente naquilo que marca a doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. E na pluralidade das existências nós vamos começar a enxergar o que é realmente um processo evolutivo. E que a dor faz parte desse processo. Porque nós temos a prova e nós temos a expiação. É preciso e importante que comecemos a diferenciar as coisas. Nós passamos por provas, a dor, que são as dores momentâneas, mas nós passamos também pela expiação, que é aquilo que vulgarmente a gente pode dizer como aquela freada de arrumação. Você está dando ônibus, de repente dá aquela freada e você começa a se situar de novo. O que seria essa freada de arrumação? É que nós temos os nossos compromissos na espiritualidade. E quando a gente começa a desviar muito dos nossos compromissos, a espiritualidade precisa de um meio para nos mostrar dos nossos compromissos. E muitas das vezes nos é mostrado pelo amor. Vai por aqui, vai por ali. Mas muitas das vezes é ainda necessário que nós passemos pela prova da dor para que possamos entender quais são os nossos compromissos espirituais. E como nós estamos falando em pluralidade das existências, indo ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 18, nós temos a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E aí é que começamos a observar que os Espíritos nos trazem um esclarecimento de que é no convívio familiar que é a prova dos 9. É no processo reencarnatório, é na reencarnação junto aos próximos, mais próximos, que nós temos a oportunidade de evoluir. E que bom! Porque é justamente o desencarne, se nós pautarmos toda a nossa linha, como nós estávamos dizendo, do processo evolutivo, nós vamos desencarnar, nós vamos reencontrar irmãos afins e também irmãos com os quais nós não tivemos problemas. E aí é que nasce a oportunidade do perdão, que é a chave para esse progresso espiritual. E não tem lugar melhor, situação melhor, para exercitarmos o perdão que dentro da nossa própria casa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu separei um trechinho que diz assim, ó: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos,
com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. E muitas das vezes a gente não exercita a tolerância com aquele irmão da nossa família que é entendido como mais rebelde. Mas talvez o grito do mais rebelde seja um pedido de atenção. Essa criança é muito rebelde, grita muito dentro de casa, não para. Será que essa criança não está pedindo para você parar e ouvir o que ela tem a dizer? Mas é só uma criança. Deixa para lá, é criança. Não deixa para lá não. O processo educativo envolve o ouvir. Não ouvir, deixar para lá, escuta atenta. Desse irmãozinho que está naquele corpo de carne, numa situação de vulnerabilidade, mas nós não sabemos há quanto tempo aquele espírito está pedindo para reencarnar, ou há quanto tempo aquele espírito está pedindo para nos ajudar. E muitas das vezes a criança vem numa família para alegrar aquele estado de coisas, para trazer uma mensagem de alegria, um sorriso diferenciado, mas para isso é preciso que nós estejamos sintonizados com essa energia que vem da criança, a energia dos encontros, como o nosso irmão Luiz falava agora. E na família, como nós estávamos dizendo, que é a oportunidade de não deixarmos a luz sob a mesa, e entendendo a complexidade da nossa evolução espiritual, é preciso que entendamos que o culto no lar, segundo o próprio Bezerra de Menezes, quando eu faço uma oração no meu culto no lar, a energia da minha casa, ela é capaz de tomar um quarteirão inteiro na mesma intensidade. Então, abri o Evangelho, fiz o Evangelho no lar na minha casa, e eu estou pensando que é uma energia pequenininha, mas a espiritualidade transforma aquela energia em algo imenso. Dentro do culto no lar, acontecem processos de cura espiritual. Muitas das vezes os espíritos aguardam o momento do culto no lar para que eles possam se aproximar de nós e efetuar um processo de cura. O culto do Evangelho no lar é, como eu disse no início, a oportunidade de Cristo entrar na nossa casa e fazer a visita. Mas aí você vai perguntar para mim, tá, mas como é que eu faço isso? Que tal de culto do Evangelho no lar é esse que você está falando? Meus irmãos, um roteiro básico para que nós possamos fazer. Primeiro de tudo, marcar um dia e um horário para que a espiritualidade se organize. Dia e horário. Comecei pela prece, fiz uma prece inicial. Leitura do Evangelho de Jesus. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas na minha casa só eu sou espírita. Não tem problema. É dito o Evangelho de Jesus. Peguemos a Bíblia. Vamos fazer uma leitura edificante. Comentários sobre o texto lido. Vamos refletir. Vamos parar para ler realmente. Interpretar aquilo que está escrito. Qual a lição que Cristo nos trouxe? Qual a lição que os Espíritos benfeitores estão nos trazendo? Eu posso vibrar pelos meus familiares, eu posso vibrar pelo meu país, eu posso vibrar por alguém que está enfermo. E no final eu faço uma prece de encerramento.
Eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazem os comentários, que pegam outras leituras para acrescentar aquelas reflexões, fazem a prece final e terminam o seu culto no lar. Tá? Há quem coloque, e há essa orientação, mas é para quem queira, há quem coloque uma jarra com água ou um copo com água, a jarra com água que no final do seu culto você pode distribuir entre os seus familiares, e essa água com certeza os espíritos estarão atuando energicamente sobre essa água, e você terá ali um remédio semanal. Basta que você se programe no mesmo horário, no mesmo dia. E como nasce o culto no lar? O culto no lar nasceu, segundo Ney Lúcio, a partir de uma reunião do Cristo, quando vai até a casa de Simão Pedro. E naquela conversa com Simão Pedro, Cristo estava sentindo que ele não estava conseguindo edificar, a conversa estava escapando um pouco, e aí ele pede: vamos fazer uma leitura e vamos conversar aqui, que eu preciso conversar com vocês. E aí se tornou uma rotina na casa de Simão Pedro fazer esse culto que nós chamamos de culto do Evangelho no lar. Então, como prometido, eu trouxe algumas palavras de Adolfo Bezerra de Menezes sobre o culto no lar. Eu trago aqui do livro Temas da Vida, lição número 14, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trabalhamos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. A seara depende da sementeira. O céu, naturalmente, não nos reclama a sublimação de um dia para o outro. Olha o processo aí, ó. Não nos reclama a sublimação de um dia para o outro, nem exige de nós de imediato as atitudes espetaculares dos heróis. O trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã, cada dia ou cada semana, transforma-se no entendimento e na ação, de maneira imperceptível. Apaga-se nas almas felicitadas por essa bênção, a bênção no culto do lar, o fogo das paixões, e delas desaparecem os pruridos da irritação inútil que lhe situa o pensamento nos escuros do tempo perdido. Enquanto isso ocorre, as criaturas despertam para a edificação espiritual com o serviço por norma constante de fé e caridade, nas devoluções a que se afeiçoam, de vez que compreendem assim o Senhor. Entendem no Senhor não apenas o amigo sublime que ampara e eleva, mas também o orientador que corrige para a felicidade real e para o bem verdadeiro. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Palavras de Bezerra de Menezes. O culto no lar, então, ele tem uma ação preventiva. O esclarecimento é o remédio mais eficaz contra os nossos próprios desequilíbrios. E aqui nas palavras de Bezerra, ele mesmo fala das paixões. Porque nesse mundo em que nós estamos caminhando para a regeneração, nós ainda temos como característica o desequilíbrio ocasionado pelas paixões do mundo. Essa é a ação preventiva, o esclarecimento. Por quê, meus irmãos? A gente estava falando aqui no início, de
fraternidade, que o Espiritismo não tem professor, com uma proposta de que pudéssemos diminuir essa distância, que nós estamos aqui separados fisicamente, mas pelo pensamento que possamos estar em comunhão, é porque a prova vai atingir a todos nós no processo evolutivo. Todos nós estamos envoltos nesse processo de aperfeiçoamento espiritual. E com isso trazemos uma excelente notícia. Nós hoje somos a melhor versão de nós mesmos enquanto espíritos. Se a evolução é espiritual e individual, cada membro da família tem o seu tempo. Então, se hoje aquele irmão que nos parece mais arredio, mais rebelde, contrário às nossas opiniões sempre, isso pode estar constituindo num processo de aprendizado, tanto para o irmão como para nós. E o culto no lar não vai terminar todos os conflitos familiares no passe de mágica, até porque o conflito faz parte da característica humana. Mas ele vai trazer a luz para dentro das nossas casas. Eu não posso sair daqui, já que nós estamos caminhando para o fim, eu não posso sair daqui, pegar toda essa energia maravilhosa do Templo de Tupiara, colocar dentro de um pote de 2 litros de sorvete, guardar e ir carregando debaixo do braço para casa, ficar com ele respirando aquela energia de 5 em 5 minutos como inalador. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer o culto no lar, eu posso fazer a prece, eu posso evocar esses irmãos que hoje estão aqui nos assistindo, nos acolhendo, para que participem do nosso dia a dia. Basta apenas que nós façamos a nossa parte e que nós possamos sair, como diz Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior, da fila dos eternos descontentes. Nunca nada está bom. É preciso do nosso esforço, do nosso querer. Porque na vida do processo de hoje, da modernidade, parece que tudo é fácil, né? Porque se eu tenho condições e pego o aplicativo, em menos de meia hora eu desço ou eu abro a porta da minha casa, a comida está prontinha para mim. Olha só que beleza. Mas a vida espiritual não funciona desse jeito. Senão Cristo não precisava falar por parábolas, a gente não precisava estar aqui estudando o tempo todo. E aí, caminhando para o fim mesmo, eu queria pedir licença aos senhores, porque isso faz parte da prevenção da saúde da família, para juntar as pontas que eu iniciei e falei muito sobre a criança. Pois bem, a criança tem um papel fundamental dentro da família e da prevenção das dores. Não podemos negligenciar o ensino espiritual para as crianças, para os pequeninos. Essa história de que quando ele crescer, ele escolhe, meus irmãos, se for, quando ele crescer, ele escolhe, não precisa botar nenhuma criança na escola, não precisa desenvolver o intelecto da criança, né? Ele vai crescendo naturalmente, vai aprendendo por ele mesmo. Se nós entendemos que o corpo é uma coisa só, não podemos negligenciar os pequeninos. Dito isso, é importante que caminhemos com esses pequenos a orientação espiritual desde a primeira hora. E isso são palavras de Bezerra de Menezes que não podemos deixar para mais tarde, porque nesse processo reencarnatório, quanto mais a tenridade, quanto menor for o pequeno, mais fácil é para ele absorver esses ensinamentos e o exemplo cristão. E por que a gente vai deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Então eu gostaria de pedir licença para convidá-los, quando vocês entrarem aqui à Casa de Tupiara, tem ali uma imagem de divulgação da evangelização da casa do Templo de Tupiara, que é a evangelização do grupo de Santa Rita,
que está aqui todos os sábados, que nos presenteia nas reuniões de Pai Manuel com seus cânticos aqui, com verdadeiros exemplos de fé, de coragem, de galhardia, desses espíritos que vêm nos ensinar. Então, meus irmãos, a mensagem que fica é que sigamos com Bezerra, com ardor, com galhardia, com coragem, com fé, que possamos nos nossos lares distribuirmos pílulas de amor e de otimismo, respeitando o tempo de evolução de cada um, que possamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou, em família. Que Jesus nos abençoe e que fica aqui a mensagem de que esse Cristo que castiga, esse Deus que castiga, não faz parte da nossa evolução. A nossa evolução hoje nos permite olhar o Pai que acolhe, que sustenta espiritualmente, que alimenta. Mas como Cristo dizia, quem é o Pai que vai dar pedra para o filho que pede pão? Que possamos entender as nossas provas e expiações como aquela criança que vai para a cadeira do dentista e que a mãe fica com o coração na mão, mas sabe que aquele sofrimento é momentâneo e que é para seu bem. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos promulgar e espalhar as bênçãos desse templo de amor que é o templo de Tupiara. Muito obrigado.